Olá pessoal, meu nome é Michele Patrícia Roncalho, contadora da Fazenda Estadual de Santa Catarina. O objetivo desse vídeo é trazer um resumo para vocês sobre a DIRF, a Declaração de Imposto sobre a Renda Retida na Fonte de 2016 por órgãos e entidades públicas. Como a maioria das dúvidas que vem chegando para a gente é relacionada a pagamentos a terceiros, nós não vamos tratar nesse resumo sobre folha de salários e aposentadorias. A ideia aqui é tratar sobre pagamento a terceiros, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A DIRF 2016 deve ser entregue até o dia 29 de fevereiro de 2016 por meio de certificado digital. Além dos rendimentos de trabalho assalariado e aposentadoria, então, o que deve ser declarado na DIRF pela administração pública? Bem, são pelo menos 4 tópicos, além dos pagamentos ao exterior. Então, o primeiro é se houve alguma retenção, seja de imposto de renda, contribuição social, PIS ou COFINS, deve ser declarado na DIRF. No caso de contribuição social, PIS e COFINS, no que se refere a estados e municípios, estes só devem efetuar a retenção e automaticamente efetuar a informação na DIRF caso tenham convênio com a União. Caso contrário, não devem fazer esse tipo de retenção. Trabalho sem vínculos empregatícios, aluguéis e royalties que ultrapassaram R$6.000. E aqui não precisa ter havido retenção. Havendo na soma do ano referente a este tipo de contratação de pagamento, na soma do ano acima de R$6.000, deve ser informado na DIRF. A outra informação são diárias e ajudas de custos. E aqui não tem valor mínimo. Todas as diárias e ajudas de custos devem ser informadas na DIRF como rendimentos isentos e não tributáveis. Não se aplica aquela regra da Receita Federal, em que acima de 50% do valor da remuneração deve informar a Previdência. Não, aqui são todos os valores, não tem valor mínimo. Outro rendimento a ser declarado são os rendimentos relativos a pessoas jurídicas quando há retenção do imposto de renda na fonte. O que declarar? Todos os rendimentos. Havendo pelo menos uma retenção no ano, todos os rendimentos devem ser declarados. Há também, como eu comentei antes, os pagamentos efetuados para o exterior. O parágrafo 2º do artigo 2º da Instrução Normativa 1587 de 2015, que regulamenta a DIRF 2016, ela trata de quais os pagamentos para o exterior que devem ser informados na DIRF. No caso dos órgãos públicos, eu destaquei aqui os principais, aqueles que podem ocorrer. Primeiro são royalties, serviços técnicos ou assistência técnica. Fretes internacionais também devem ser declarados e pagamentos de aluguéis e arrendamentos de estandes em congressos, feiras, exposições para divulgação, por exemplo, da cidade ou de alguma festa local. As remessas de valores para cobertura de gastos pessoais do exterior de pessoas residentes no Brasil também deve ser informado, tanto nas viagens a negócios, viagens a serviços, treinamento ou missões oficiais, bem como algum imposto de renda retido na fonte. Na DIRF também devem ser trazidos os valores correspondentes aos planos privados de assistência à saúde na modalidade coletiva empresarial, aqueles contratados diretamente com operadoras de plano de saúde reconhecidas pela Agência Nacional de Saúde. Nesse caso, devem ser informados os valores totais da participação financeira do empregado ou do servidor público. Só o valor da participação financeira do empregado ou do servidor público. E aqui devem ser segregadas as informações do beneficiário titular e dos dependentes. Você deve atentar também para os pagamentos acumulados, os conhecidos como os rendimentos recebidos acumuladamente, RRA. Na maioria das vezes eles ocorrem quando do pagamento em folha de salário, atrasados ou aposentadorias. Mas muitas vezes também ocorre no caso de sentenças judiciais ou até mesmo acordos extrajudiciais. Então deve atentar em acordos extrajudiciais e até mesmo pagamento de alguns honorários se não há os rendimentos pagos acumuladamente. Esse tem campo específico na DIRF. Bem, pessoal, a ideia desse vídeo caseiro é fazer alguns alertas e você deve verificar quais as situações se aplicam ao seu órgão ou sua entidade pública e estudar melhor o tema.
Então, a gente fica à disposição, ficam as dicas e vamos antecipar a entrega da DIRF. Abraço!